Os prisioneiros de guerra geralmente eles eram transformados em eunucos, em escravos sexuais, alguma coisa assim, quase todos. Mas aí eram homens e mulheres. Homens e mulheres eram prisioneiros. Não Israel. Israel isso não existia. Israel não existia. Não estou falando que não existia homossexualismo em Israel. Estou falando que não existia essa consequência da guerra. A consequência da guerra geralmente em Israel era matar todo mundo. Deus não queria. Deus falava assim. Isso é um outro assunto, né? Porque Deus mandava matar todo mundo. Mas Deus chegava e falava assim: você vai entrar lá na terra do amorreu, você vai matar todo mundo. Mas todo mundo, Senhor. Vocês vão matar de crianças até velhos. E vai matar o gado, e você vai matar tudo. Não é para ficar nada. Isso é polêmico, hein? Isso é polêmico também. Mas é um outro tipo de polêmica, né? Que, assim, qual é o limite da soberania divina? Deus sendo soberano, ele pode mandar matar a sua própria criatura? Óbvio que pode. Mas qual é o limite da soberania? De novo, é anacronismo. É um anacronismo, porque nós olhamos pelas lentes do humanocentrismo, do antropocentrismo. O homem é o centro de todas as coisas. Na Bíblia, o homem não é o centro de todas as coisas. Na Bíblia, o centro de todas as coisas é Deus. E se ele é o Criador, ele faz o que ele quer. E o judeu está feliz com isso. Deus mandou matar, a gente mata. Entendeu? Deus mandou eu me matar, eu me mato. Entendeu? Porque ele é o dono da minha vida. Até porque se confia no poder da ressurreição. Também, né? Mas voltando aos outros aspectos, ela está na Bíblia você não adianta tentar forçar a interpretação. A Bíblia é muito clara dizendo que homossexualidade é pecado. É abominação diante de Deus. Isso não quer dizer que você não deva amar as pessoas que são. Ao contrário, né? No Antigo Testamento não tinha essa não. Deitou é abominação, vai ser apedrejado. Por uma razão simples também. Você está vendo Deus fazer um monte de coisa. Você não vive pela fé no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, fé no Antigo Testamento não tem nada, não tem o conceito de confiança que a gente tem, é fidelidade. Você no Antigo Testamento vive por fidelidade. Existe uma aliança, tem uma coluna de fogo ali, você está vendo que Deus está ali. Por que você vai fazer alguma coisa que ele está dizendo que não é para fazer? Então, isso... Era muito prático. Muito prático. Isso daí, na Bíblia, é uma expressão que é Hatay Yad Harum, que é pecado de mão erguida. Mão erguida que é o quê? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, era abominação no sentido de que era uma rebeldia. Não era algo inconsequente, não era simplesmente, eu ainda tenho tendências e não sei o quê. Não, era assim. Eu sei que está errado, não tinha interpretação exegética, não tinha absolutamente nada, não tinha sociedade falando que pode interpretar de outro jeito. Deus tinha acabado de falar, se fizer é pecado. Se fizer é para morrer. Mas levanta a mão, eu vou fazer. Então vai morrer. Ok, vai morrer. Era assim. Era a didática do imediato. Didática do imediato. É por isso que chama de mão erguida. Daí falamos o amor na Bíblia, não sei se mais no Velho Testamento, ele está relacionado mais à ação, é mais prático, né? Amor na Bíblia, tudo na Bíblia é prático, né? Tudo na Bíblia. Lembra que eu falei do espirro? Na verdade, você não tem abstrações na Bíblia. Você tem abstrações, mesmo no Novo Testamento, que é mais linguagem, que é o grego é só o meio de transmissão. O pensamento é hebraico, uma boa parte do pensamento é hebraico. Então, é tudo ação. A Bíblia é sempre ação. É ação, ação, ação. Tanto que os verbos, geralmente, quando você tem nos textos bíblicos, os verbos vêm primeiro na frase. Eles vêm no início da frase. A não ser que você queira dar uma ênfase em alguma outra coisa. O que vem no início da frase é o que é o principal. Entendeu? Então, por exemplo, Bereshit Bará, no princípio criou, a ênfase não está no ato criador de Deus, mas no fato de que o início é Deus. E aí, essas reinterpretações que as pessoas fazem, elas não levam em consideração o fato simples de que está declarado lá, não tem o que você falar. Daqui a pouco a gente vai estar dizendo aí que lá no texto também diz assim, não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, é tua mãe. Não, isso aqui é no contexto X, etc, tal, não tem problema, se for assim, tal. Se for a madrasta, não tem problema, se for... Entendeu? Então, o ser humano hoje, com a desculpa de que eu gosto, ele quer reinterpretar o mundo e fazer o que ele quiser. Chegar para uma pessoa e falar, não, a partir de agora eu sou um cavalo. Mas por que eu não posso ser? Eu não. Vou começar a me vestir como um cavalo, etc, etc. Então, mas no caso dos homossexuais, dizem que o homossexual é como se, por exemplo, você olha para uma mulher, você acha ela bonita, ou de repente pode sentir desejo e tal. E agora o homossexual, ele olha para uma mulher e não sente nada. Se ele olha para um homem, ele vai se sentir atraído por um homem. É como se fosse inerente a natureza. Mas eu não digo que não seja. Eu entendo que seja inerente. Eu não acho que... Existe um homossexualismo adquirido, eu acho que existem vários aspectos, mas todos eles remontam a um único fato, pecado. Não existiria nada disso se não fosse a entrada do pecado no mundo. E se a entrada do pecado no mundo não faz parte do plano original de Deus.
Se não faz parte do plano original de Deus, não condiz com a natureza de Deus. Deus criou um homem e uma mulher. Nós vamos ter que manter isso sempre. Independente de que hoje a natureza do homem esteja tão depravada, ou tão corrompida, ou tão mudada, de que alguns homens possam olhar para outro homem, não vejo problema de achar um homem bonito, mas de ter desejo por ele, ele está relacionado com o pecado. A pessoa não é uma... Consequência do pecado. É consequência do pecado. Não, a pessoa não é... Ela não fez um pacto com Satanás quando ela nasceu, essas coisas. Não, todos nós fizemos um pacto com ele quando Adão escolheu pecar. Então ele tem o direito de criar cada dia novos pecados. E ele criando cada dia novos pecados, ele vai modificando nossa natureza. De forma... Ele não tem poder de fazer isso diretamente, mas ele vai naturando. Até pelo DNA e também fazendo... ele vai transmitindo caracteres herdados, né? A gente geralmente diz que não existe isso em biologia, mas as pessoas começam... Você pega a televisão e ela vai falando que é normal, por exemplo, hoje. Vai falando que é normal, vai falando que é normal, vai falando que é normal, falando que é normal, passa a ser normal. Já se estuda isso hoje. Exatamente, o problema da comunicação, né? O poder da comunicação. Na neurologia eles colocam muito isso, né? A formação da criança, como os pais educam, isso vai fazer parte da biologia da criança. Da biologia dela, ela vai se integrar ao ser da criança. E vai passar depois, ela vai criar o seu próprio filho da maneira como ela foi criada. Então, em decorrência disso, no final das contas, a pessoa não é ruim, um homossexual não é ruim, um homossexual não é um pecador nato, todos nós somos pecadores. Mas, infelizmente, não posso falar, não é um comportamento pecaminoso. Eu não posso falar isso, a Bíblia diz que é. Por qual razão ele se comporta daquela maneira? É porque adquiriu, é porque foi violentado, é por causa disso? Não, qualquer uma delas, elas vão afunilar no fato de que é por causa do pecado. É por causa do pecado. É esse que é o ponto. E para resolver o problema do pecado, aí é a questão soteriológica, Jesus, etc., no cristianismo, na Bíblia. Né? É assim que se resolve, não tem outra forma. E aí coloca tudo no mesmo sacola, né? Todos eles colocam todas as coisas no mesmo saco, e criam-se movimentos de ideologia, movimentos de igualitários, etc., e eles não pecam, não estão errados, muitos deles não estão errados em algumas das suas bandeiras. O feminismo não está errado na bandeira da igualdade. Porque, levando em consideração isso que a gente descreveu, a gente tem um lapso, a gente tem um período em que a gente estava conversando que não existe isso, que é mal interpretado, que pode até existir em alguns lugares, alguns momentos e tal, mas não é o mainstream. Aí você tem um período em que começa isso a acontecer, e é óbvio, agora, tem razão em querer igualdade, mas não superioridade. O problema do feminismo é que eles têm... não é o aspecto que eu queria abordar, mas assim, o problema do feminismo como hoje se apresenta, e é aquele feminismo que a gente estava conversando, está correto eles se envolverem, se engajarem em manifestações sobre ecologia, sobre transgênicos, sobre isso, sobre etc. Tal. Mas a partir do momento em que começam-se a criar pseudo-argumentos para diminuir o valor da ética judaico-cristã, para poder estabelecer uma nova ética, na qual o homem que foi colocado como cabeça passa a ser cauda, e veja, não é que o homem e a mulher passam a ser agora, por exemplo, membros do mesmo corpo, unidos como os andrógenos, membros de costas um para o outro. Não é isso que o feminismo quer. O que o feminismo quer, como a gente percebe, é que a tradição judaico-cristã, e aí falando de tradição judaico-cristã, como a academia diz que o homem é a cabeça. Não pode ser. Patriarcado, não pode ser. Então vamos estabelecer um matriarcado. Eles falam muito do matriarcado. Então, peraí, você vai tirar um e estabelecer outro por quê? Tem algumas interpretações que falam que antes do patriarcado existiu o matriarcado. E não é falar. Mas isso é evolução, entendeu? Através da evolução. Então, assim, peraí, por que um é melhor do que o outro? O grande problema é por que um é melhor do que o outro. E o judaísmo mesmo não, o judaísmo não vai ter. Não, o judaísmo não coloca que o patriarcado é melhor. O judaísmo fala assim, Deus estabeleceu. Ele sabe o que é melhor. Acabou. Eu não discuto. A gente não discute. Não vai discutir. Se Deus disser que o melhor seria o planeta dos macacos, seria o planeta dos macacos. Entendeu? Então, é assim. Somos todos iguais diante de Deus. Todos iguais. Com papéis e atribuições diferentes. E esses papéis e atribuições diferentes foram estabelecidos por Ele. E uma vez que foram estabelecidas por Ele, não adianta sociologia, não adianta ninguém falar nada. O judaísmo vai continuar dizendo assim, e a Igreja Adventista nesse sentido também deveria, vai dizer assim, continuamos com o que Deus diz. A
a nossa sociologia, ela é patriarcal, sem ser ditatorial. Sem ser ditatorial. E aí é quando entra o problema. Quando o patriarcado resolve ser ditatorial. Aí já não é patriarcado. Que é o que aconteceu depois com as influências da Com as influências da Grécia, com as influências dos pais da igreja, principalmente dos pais da igreja na teologia cristã. E aí dentro do judaísmo também. Que aí vem um movimento reconstrucionista e hoje tem sinagogas que tem rabinas. E assim, algumas, se você for numa sinagoga e você, na época de Pêssah, você viu uma laranja em cima na mesa, porque ela não pode ter, essa fruta não existe na cerimônia de Pêssah. Se você vir uma laranja ou uma maçã, significa que aquela é uma sinagoga igualitária. Então você tem homossexuais, você tem um monte de coisa, etc. Tal. A filha do Herschel, esse que eu tinha citado, ela é rabina e ela criou esse conceito. Nessa sinagoga aqui você pode ter o que você quiser. Ela coloca uma laranja ou uma maçã em cima da mesa de Pêssah, do seder de Pêssah. É um elemento estranho, que não tem nada a ver com ali, mas é aceito. O homossexual pode estar presente. Pode, mas mesmo na igreja, mesmo numa sinagoga tradicional, o homossexual pode estar presente, não tem isso. Ele pode. A gente precisa, com relação ao homossexualismo, você não pode execrar a pessoa que é. Deve continuar denunciando o comportamento, deve continuar denunciando que o homossexualismo como homossexualismo é pecado. Tendência ou ato, qualquer um dos dois. Tendência ou ato. Só que você não pode chegar para a pessoa e dizer que ela vai queimar no fogo do inferno. Porque tendência não leva ninguém para o fogo do inferno. Ato leva. Tendência não vai levar. A tendência homossexual é pecaminosa, ela vem do pecado. O ato homossexual é a transposição do pecado em impossibilidade, impotência, para o pecado em efetividade. E aí esse aqui te leva para o inferno. Esse aqui não. Aí que diz que tem que passar a vida toda... Celibatário. Aí entrando em consideração o que você estava falando, a pessoa não consegue viver com uma mulher de jeito nenhum. Ou uma mulher com um homem, que seria o ideal. Mas se uma família completamente infeliz em todos os aspectos, né? Óbvio. Aí fala, vamos pedir forças a Deus, Ótimo, peça. Mas, não que Deus não vá dar forças. Mas quem disse que Deus quer que isso aconteça? Deus quer que a pessoa se salve, independente dela estar casada ou estar solteira. Esse que é o objetivo dele.